Dando continuidade aqui, então as ondas estacionárias elas podem ocorrer tanto nas cordas sonoras quanto nos tubos sonoros. Eu vou fazer aqui um esqueminha para vocês com desenho, para explicar os harmônicos. Quem já tocou, já fez aula de música, vai saber do que eu estou falando, tá? Mas eu vou explicar para vocês aqui. Então, pessoal, aqui quando a gente tem corda, desenhei um violão aqui, o comprimento inteiro da corda nós vamos chamar de L, e daí no primeiro harmônico é como se a gente tivesse o movimento de uma onda só, tá? Uma onda e a sua refletida, né? Então, duas ondas, uma onda e a sua reflexão. Então, o N é igual a 1 porque é primeiro harmônico, e a gente vai ter o comprimento de onda igual a 2 vezes o comprimento da corda. Por que 2 vezes? Porque nós temos a sua onda original e a refletida. Então, 2 vezes L. L é o comprimento da corda, lambda, essa letra grega, é o comprimento da onda, tá? Da onda formada nessa corda. Quando a gente fala em dois harmônicos, o N é igual a 2, ou seja, ela sobe, desce e sobe. Então, aqui seria o segundo harmônico. E aqui a gente teria a reflexão da onda. Então, aqui, o comprimento da onda passa a ser igual a L, tá? Porque o comprimento da onda passa a ser metade agora, porque ela se dividiu, tá? Vocês têm esse esqueminha lá na página da apostila, na página 55, tá? Quando é terceiro harmônico, então ela vai se dividir em 3 pedacinhos. Sobe, desce, sobe. E a refletida. Então, onde elas se cruzam é os nós, os máximos das amplitudes são os ventos. Então, aqui a gente teria o terceiro harmônico. Aqui, o comprimento passaria a ser 2 vezes L sobre 3. O comprimento da onda começaria a ser 2/3 do comprimento da corda, tá? N igual a 3. Então, estão vendo que quando o N é igual a 1, 2L. Quando o N é igual a 2, a gente divide isso aqui por 2, sobrando L. Quando o N é igual a 3, a gente divide isso aqui por 3,
Então, como que pode ficar a nossa fórmula? No N harmônico vai ficar, deixa eu botar aqui, N harmônico, o lambda, que é o comprimento da onda, vai ficar 2L sobre N. N é o número de harmônicos, tá? Então, aqui a gente também pode representar o contrário, como sendo, isolando L, vai ficar N sobre 2 vezes N. Então, essa fórmula e essa é a mesma coisa. Uma a gente isolou comprimento de corda, o outro a gente isolou comprimento de onda, tá? Então, como que fica a fórmula? Sempre que a gente falar de onda, a gente vai ter fórmula de frequência, tá? Nós vamos continuar trabalhando com aquela fórmula frequência, velocidade, comprimento de onda. Então, a frequência que é a frequência, como a gente pode dizer, original da onda, seria F1 é igual a velocidade sobre o comprimento da onda, que é 2 vezes o comprimento da corda. E sempre que a gente aumenta o harmônico, é só a gente multiplicar pelo esse número do harmônico. Então, nós vamos ter a frequência absoluta da corda, que vai ser velocidade sobre comprimento de onda, e a frequência de cada harmônico basta a gente multiplicar. Então, aqui nós temos a frequência absoluta, aqui a frequência vai ser o dobro, aqui o triplo, e assim por diante, tá? Isso para cordas sonoras. Agora, quando a gente vai para tubos sonoros, a gente passa a dividir ele em dois tipos. Tubos abertos e tubos fechados. Então, um tubo aberto é literalmente um tubo que tem entrada e saída. Tá? A onda entra, reflete e sai. E um tubo fechado, ele não tem saída. A onda entra e fica ali dentro, tá? Ele é fechado, literalmente. Então, aqui ele só tem a entrada. Chega aqui, ele é fechado, tá? Aqui ele entra e sai, aqui ele só entra. Então, por exemplo, um canudinho é um tubo aberto, tá? Mas isso é dentro de acústica, então a gente vai trabalhar com instrumentos musicais, tá? Mais, né? Então, dentro de tubo aberto, nós também vamos ter o de tubo fechado, primeiro harmônico, segundo harmônico, tá? Terceiro harmônico e assim por diante. Como é que fica para o tubo aberto? Para o tubo aberto é bem parecido com corda, tá? Só que o desenho fica do seguinte formato. Como é que a onda se forma dentro de um tubo aberto? A onda se forma assim. Ela vai até metade só do tubo. E a refletida vai até metade, elas não se cruzam, tá? Então, no tubo aberto, o comprimento de onda vai ser o dobro do comprimento da corda, ou seja, o comprimento do tubo, desculpa. O comprimento do tubo vai ser metade do comprimento da onda, tá?
Porque o comprimento da onda, nós temos duas ondas aqui dentro. Então, é 2 vezes o comprimento do nosso tubo aberto. Porque uma vez, 2 vezes, tá? Então, tanto faz L é igual a lambda sobre 2 ou lambda é igual a 2 sobre L. Esse seria no N igual a 1. Agora, para um tubo, um N igual a 2. Ou seja, a onda sobe, desce, sobe, desce. No tubo aberto, né? Continuando com o tubo aberto. A gente tem um tubo de comprimento L, então a onda vem até metade, chega embaixo, vem até metade e sobe. Mesma coisa refletida, tá? O que muda de corda para tubo aberto? O formato da onda, tá? Um tubo é de uma maneira e na corda é de outra, até porque o som formado é diferente. Então, aqui, o comprimento vai passar a ser igual ao comprimento de onda. Então, a gente vai ter o N igual a 2, L igual a lambda. Tá? E quando for 3, vai manter a mesma coisa dali. Então, a gente vai formar, deixa eu desenhar aqui, a nossa onda, ela vai, ó, aqui desceu e subiu, porque é N igual a 2. Aqui ela vai ter que fazer 1, 2, 3. E daí tem a refletida. 1, 2, 3. Tá? Então, aqui, N igual a 3. O L vai ficar a 3 lambda sobre 2. Ou o lambda fica 2/3 do comprimento do tubo. Tá? Tanto faz a gente começar com L ou com lambda. Então, aqui o comprimento do tubo e aqui a gente está trabalhando com os comprimentos das ondas, tá? Então, aqui a fórmula da frequência vai se manter a mesma fórmula das cordas sonoras. Então, essas fórmulas aqui valem tanto para cordas sonoras como para tubos abertos. Para tubos fechados, já vamos ter um pouco de alteração, tá? Aqui nós temos um tubo fechado, como que fica a onda? A onda, ela vai até metade, mas ela não sofre, ela sofre um percurso só. Porque ela fica dentro do tubo, tá? Elas se encontram só aqui no final. Então, o que acontece aqui é que quando a gente for botar o comprimento dessa onda, ela vai ser comprimento 4 vezes o comprimento do tubo. Aqui nós temos o comprimento do tubo. E lambda é o comprimento da onda. Então, o comprimento do tubo vai ser igual ao comprimento da onda dividido por 4. Tá? Quando for N, sempre que eu trabalhar com corda e tubo aberto, tubos sonoros abertos, nós vamos ter
N1, N2, N3, N4, números inteiros, tá? E quando eu passo a trabalhar com tubo sonoro fechado, isso muda um pouquinho. Nós vamos trabalhar sempre com números inteiros ímpares. Então, do N1, que é esse caso aqui, nós já passamos para o N igual a 3. N igual a 5 e assim por diante. Então, para tubo aberto e corda, nós temos o comprimento do tubo ou da corda igual ao comprimento da onda sobre 2. Agora, quando a gente trabalha com tubo fechado, a gente tem o comprimento da onda sobre 4, tá? Então, aqui, de novo, vai ficar 3 lambda sobre 4. O 3, sempre daqui, se for 5, 5 lambda sobre 4, 7 lambda sobre 4, mas não vai acontecer de ter o 2, o 4, o 6, tá? E essa fórmula aqui, do comprimento de onda e de corda ou tubo, vale tanto para tubo aberto quanto para corda. E muda um pouquinho quando a gente trabalha com tubo fechado. Porque a corda não, é como se fosse um tubo aberto realmente. Não tem uma interferência. No tubo fechado, como ele é fechadinho, acaba batendo em alguma coisa, tem um ponto de interferência. Então, como que fica a nossa onda aqui? Quando é 3 vezes, ela vem até metade e fica certo. Então, a onda refletida vai para aqui. Então, quando é tubo fechado, o final é sempre juntinho. Quando é tubo aberto, o final é sempre separado. O começo é igual ao fim no tubo aberto. No tubo fechado, o começo é diferente do fim. E corda também, o começo é igual ao final. Junto, termina junto. Separado termina separado, e esse aqui começa separado e termina junto, tá? Por isso que só tem o ímpar. Então, aqui, esse comprimento passa a ser o número do harmônico vezes o comprimento da onda sobre 4. Aqui é sobre 2 e aqui é sobre 4. A mesma coisa, podemos dizer, então, que o comprimento da onda é 4 vezes o comprimento do tubo fechado, dividido pelo tempo, tá? Então, aqui, a gente trabalhou cordas sonoras e tubos sonoros. O jeito de resolver é bem parecido, é só aplicar essas formulazinhas. Então, aqui, a fórmula da frequência para tubo sonoro fechado eu não coloquei. Ela, em vez de ficar 2, aqui vai ficar 4. Então, aqui, a frequência absoluta, que a gente chama de F1, vai ser V de velocidade sobre o comprimento de onda, que vai ser 4L, certo? Se a gente isolar o lambda aqui, passo 4 para lá multiplicando, 4L, tá? E sempre que a gente trabalhar com... qual é a frequência no 8º harmônico? Só multiplicar por 8.
Aqui no caso de tubos fechados, nós só vamos falar em números ímpares. Qual é a frequência no nono harmônico? Daí vai fazer vezes 9, tá? Eu vou para o exemplo, para a gente fechar nosso conteúdo, e daí vocês vão para a atividade, até porque nosso tempo está acabando, tá? Então, eu vou resolver uma questão da apostila de vocês, a questão 5, da página 59, tá? Então, quem tiver com a apostila aí facinho, abre lá na página 59, e nós vamos resolver a número 5. O som fundamental emitido por um tubo sonoro aberto, de comprimento 50 centímetros, é de 340 Hz. Sempre que a gente falar em Hertz, pessoal, é a frequência. Então, essa frequência, som fundamental, é o F1, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar com tubos abertos, e ele deu o L e F1, tá? Então, o nosso exemplo vai ser um exemplo da apostila de tubo aberto. Exemplo. Tubo aberto. Notar os dados da questão. Tubo aberto. Temos F1 igual a 340 Hz. E o comprimento igual a 50 centímetros. Pessoal, se a gente está trabalhando em hertz, esses centímetros nós temos que passar para metros, tá? Então, aqui, esse comprimento nós sempre passamos para metros. De centímetros para metros, basta a gente dividir por 100, tá? Então, é meio metro. Na letra A, o que que pede? A velocidade das ondas no tubo. Então, qual que é a fórmula de velocidade? Recapitulando, pessoal. Fórmula de velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Como que a gente vai determinar o comprimento da onda se ele só nos deu o comprimento do tubo? Fácil. É um tubo aberto, a gente viu que o comprimento de onda vai ser 2 vezes o comprimento do tubo. Tubo aberto e corda é essa fórmula. Então, o comprimento de onda vai ser 2 vezes 0,5. O comprimento de onda vai ser 1 metro. Então, a velocidade vai ser 1 vezes a frequência do som fundamental. Então, a velocidade vai ser 340 metros por segundo. Hertz é rotações por segundo. O comprimento nós passamos para metro. Então, aqui fica metros por segundo, tá? A letra B, ele pede a frequência do quinto harmônico. O que eu falei para vocês? Sempre que a gente trabalhar quinto harmônico, é 5. Então, basta F5, vai ser o 5 multiplicado por F1. Então, basta a gente multiplicar a frequência fundamental, que é 340 por 5, tá? Quanto que vai dar isso? Eu já calculei aqui, dá 1.700 Hz.
Então, frequência em hertz, comprimentos em metros, velocidade em metros por segundo. E essa velocidade, gente, vai ser sempre constante. Tanto para o primeiro harmônico, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, tá? O que vai alterar são esses. O comprimento do tubo também vai ser sempre o mesmo. O que vai alterar é o comprimento da onda e a frequência, tá? Na letra C, ele pede o comprimento da onda para o quinto harmônico, certo? Então, acabei de falar para vocês que aqui esse é constante e esses dois é específico para cada harmônico, vai depender do M. Então, através dessa mesma fórmula ali, nós conseguimos determinar o comprimento de onda para o quinto harmônico. Então, a velocidade é constante, nós determinamos na letra A que é 340. Nós temos o lambda 5, que é o que a gente quer descobrir, e a frequência 5 nós descobrimos na letra B. Então, o 1.700 está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, o comprimento da onda no quinto harmônico vai ser 340 dividido por 1.700 e dá 0,2. Tá, pessoal? Aqui acaba a nossa explicação, então. Sempre, daí, se for tubo fechado, a gente vai aplicar as fórmulas de tubo fechado, e se for corda sonora, as fórmulas são bem parecidas com essa, tá? Vamos lá para as atividades?